Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, celebramos hoje o grande Papa João Paulo II. Hoje é o dia da sua eleição e a liturgia da igreja escolheu esse dia para fazer memória deste Papa conhecido por tantos de nós, que foi o pastor, o governante da Igreja de Cristo, o vigário de Cristo, por tantos anos que muitos de nós viveu nesse pontificado. Agradecemos a Deus pelo seu testemunho e somos hoje chamados a rezar assim da antífona. O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. Depois que nós ouvimos na leitura de ontem, o momento que Paulo insiste sobre o tema da unidade sobre diversos aspectos, hoje ele vai falar do âmbito pessoal da ação da graça de Deus. E assim começa: cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. É a teologia do corpo místico que nós vamos ouvir hoje. Mas, antes disso, o apóstolo vai falar assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu. O Cristo que subiu ao céu, ele pelo mistério da encarnação desceu. E foi ele quem constituiu alguns como apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. A diversidade de dons que o Senhor concedeu à sua igreja, que chamou cada um ao ministério, tudo isso para edificar o corpo de Cristo, promovendo a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo. Quando nós falamos da teologia do corpo místico, nós temos aqui três aspectos fundamentais da igreja. Primeiro, aquilo que o apóstolo já insistia: nós somos todos unidos em um só corpo. Mas também, em falando desta unidade, não se anula aquilo que é a diversidade que existe dentro desse corpo. De tal sorte que cada membro tem a sua função, que é diferente entre um membro e outro, mas ao mesmo tempo que todos estão unidos em um só corpo. Terceira coisa, esse corpo só funciona, cada membro só funciona porque existe a cabeça. E a cabeça deste corpo é o próprio Cristo. É ele, o Cristo, que dá sentido a cada membro, que dá sentido ao corpo inteiro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a eles, o corpo coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento segundo a atividade à medida de cada membro. Então existe um crescimento de todo o corpo, mas que existe o crescimento de acordo que cada membro, crescendo junto com o corpo, possa colaborar para o bem-estar de todo o corpo. A teologia do corpo místico, ela é muito importante para compreender a nossa dimensão de comunidade, uma comum unidade em torno do Cristo cabeça, mas também para falar do dom específico que o Senhor concedeu a cada um de nós. Não basta como igreja que sejamos somente um todo, a comunidade, como também não basta que sejamos somente um membro, ainda que um bom membro. É o sentido eclesial que deve também funcionar, que deve ser favorecido. Irmãos caríssimos, nós vivemos um momento que se favorece muito a subjetividade, que cada um é chamado a pensar a felicidade, que é fazer aquilo que quer. E que isso nós projetamos muito também na nossa vivência eclesial. As nossas igrejas, muitas vezes, não são mais comunidades. As pessoas vêm ali somente para receber algum produto, para receber alguma coisa, para voltar para casa na sua relação pessoal com Deus, esquecendo-se que o ser igreja é pertencer a um corpo, é criar um vínculo de comunidade, é ser um corpo, não somente um membro, que pertence à cabeça, que governa todo esse corpo, que é o Cristo Senhor. O salmo de hoje, nós rezamos com o peregrino que vai a Jerusalém, que vibra de alegria. Que alegria, quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Então, esse peregrino se alegra e antes mesmo de já estar dentro da cidade, está nas portas. As portas de Jerusalém, ela tem o rolo pequeno com a Torá, aonde o peregrino passa e toca. E ali ele já vibra de alegria, porque chegou à cidade de Deus. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar,
segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. Jerusalém quer dizer a cidade da paz. E para lá, então, a igreja é chamada de Nova Jerusalém por isso, porque nós devemos nos alegrar como membros de um corpo que pertencemos a esta igreja. E quando nossos pés chegam nos umbrais dessa igreja, o nosso coração já vibra de alegria. Na aclamação ao evangelho de hoje, não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Trazem para Jesus a notícia daqueles galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Ora, muitas vezes, quando o povo de Israel ouvia uma notícia triste, e entre nós também, muitas vezes nós pensamos assim, logo nós pensamos o porquê. E pensamos logo que é um castigo porque essas pessoas eram pecadoras, porque então estão sofrendo assim, porque pecaram, se distanciaram de Deus. E Jesus vai dizer assim: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus vai dizer assim que não é porque eram pecadores que estão sofrendo essa situação, mas que todos nós podemos passar pela mesma situação, independentemente da santidade ou da vida de pecado. Mas que cada situação da nossa vida nos convida sempre a uma conversão. Esta é a conclusão a que nos chama Jesus. Jesus vai falar ainda de um outro episódio, daquelas 18 pessoas que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. E Jesus faz a mesma pergunta e faz o mesmo comentário. Vocês pensam que eram mais pecadores do que todos os outros porque morreram nesse acidente? Não, mas se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Ou seja, que essa situação da torre, a situação da matança que provocou Pilatos em Jerusalém, tudo isso e cada situação da nossa vida, a saúde, a doença, a alegria, a tristeza, o momento de júbilo, de união e desunião, tudo isso nos convida para nós fazermos um caminho de conversão. E que em qualquer situação da nossa vida, nós somos chamados a voltarmos ao Senhor, a irmos ao seu encontro. Jesus termina hoje o evangelho contando-nos uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A figueira e a vinha são símbolos do povo de Israel. E então ele disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos dessa figueira e nada encontro. Corta. 3 anos é o tempo do ministério de Jesus. E então Jesus está falando aqui do povo de Israel que rejeita o seu Salvador. Ora, o vinhateiro então vai falar: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Quem é esse Senhor que é o dono do terreno? É Deus Pai. Quem é o vinhateiro que cuida desta figueira? É o Filho. E essa figueira somos nós. Não é somente o velho Israel que se recusou de reconhecer o seu Salvador, mas todos nós. Todos nós que somos o povo do Senhor, somos um novo povo de Israel. O Senhor intercede por nós, ainda vai cuidar, vai cavar, vai colocar adubo, vai cuidar para ver se dá fruto. É sempre tempo de conversão. Jesus conclui o episódio que era simplesmente um fato de crônica que naturalmente muitos deveriam falar e que chegava à conclusão facilmente que era por causa do pecado daqueles que morreram. Jesus vai dizer: não, cada situação para todos nós é o momento de voltarmos ao Senhor e que Deus ainda confia em nós, nos dá mais tempo para que nós possamos fazer um caminho de conversão, para que nós possamos produzir frutos de santidade. Na oração de hoje, ó Deus rico de misericórdia, que escolheste São João Paulo II para governar a vossa igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, único Redentor do homem. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.